Bom, segundo episódio da aula 2 sobre terminologia e tipos de árvores. Bom, a gente quando desenha uma filogenia, né, a gente representa, normalmente faz uma representação que é uma alusão a uma árvore, né, uma árvore de verdade, uma árvore planta, né, botânica, que tem, né, as suas folhas, né, conectadas a ramos, a galhos, que se conectam uns aos outros, formando um tronco, e lá na base a gente tem uma raiz. Então a gente usa os mesmos termos para uma filogenia, quando a gente está mostrando as relações de parentesco. Então, as folhas, né, as pontas, são representadas, por exemplo, por espécies, né, mas podem ser gêneros, podem ser famílias, podem ser ordens, podem ser subespécies, podem ser populações, podem ser até indivíduos, podem ser até genes. Então, no fundo, a gente tem uma gama muito grande, né? Geralmente a gente chama isso de táxon terminal, tá certo? Ou mais adequadamente de unidade taxonômica operacional, ou UTO, tá certo? Que pode ser, por exemplo, genes ou populações que não seriam táxons, né? E, muito bem, essas pontas, né, elas estão nos nós terminais, que são a ponta da árvore, né? Os nós que estão na ponta são esses nós terminais. Então, esses três nós aqui são nós terminais. Já esse nó aqui, que representa o ancestral comum mais recente de A e B, é um nó interno da árvore, não é um nó terminal. Assim como esse nó aqui, que é um nó interno também. Esses ramos que levam as pontas são os ramos terminais, esses três. Já esse ramo aqui é um ramo interno, não é um ramo terminal. E, finalmente, na base da árvore, a gente tem a raiz, o enraizamento da árvore. Além disso, a gente tem algumas convenções importantes, né? O que a árvore mostra? A árvore mostra basicamente quem está mais próximo de quem, ou seja, os ancestrais comuns mais recentes. E é importante lembrar que esses ancestrais, quando a gente tem uma filogenia, eles não são ancestrais reais, eles são ancestrais sempre hipotéticos, tá certo? É uma hipótese de um ancestral entre essas duas espécies. Quando a gente tem fósseis, por exemplo, né, a gente pode incluir os fósseis e deve incluir os fósseis nas árvores, eles não são representados como ancestrais, eles são representados como nós terminais, por convenção, tá certo? Então, os fósseis nunca vão estar aqui. Então, B pode ser um fóssil, tá certo? Ele vai estar representado como um nó terminal. E o ancestral dele com A passa a ser um ancestral hipotético. Por várias razões, entre elas porque o registro fóssil é, por natureza, incompleto. Então a gente nunca vai ter certeza de ter encontrado exatamente aquele ancestral naquele ponto onde houve a divergência. Tá certo? Bom, vamos ver um exemplo real e vamos ver tipos diferentes de árvores. Né? Vamos pegar os nossos parentes mais próximos, né? Bonobo, o chimpanzé, né? Os dois são tipos de chimpanzé, são do mesmo gênero, pan, o gorila, o orangotango e o gibão. Se a gente olhar para a árvore dessas espécies, né, a gente pode ter essa árvore representada na forma do que a gente chama de cladograma, tá certo? O cladograma é um diagrama que mostra a única informação presente no cladograma é quem está mais próximo de quem. Então, nesse caso, por exemplo, o bonobo e o chimpanzé são os mais próximos, depois eles são mais próximos dos humanos, esse grupo é mais próximo do gorila, esse grupo do orangotango e esse grupo do gibão, tá certo? Então, a única informação que está presente aqui é essa. A gente sabe, por exemplo, que gorilas, né, são mais próximos de humanos, chimpanzés e bonobos do que eles são do orangotango, né? Assim como humanos são mais próximos de chimpanzés e bonobos do que eles são dos gorilas, ou chimpanzés e bonobos são mais próximos de humanos do que de gorilas. É a única informação que tem aqui. O eixo X aqui no caso, esse eixo aqui, ele não representa nada, tá certo? Aí você fala assim, ele representa o tempo. Não, na verdade ele não representa o tempo. Eu não sei se o tempo de divergência, por exemplo, entre bonobo e chimpanzé, tá certo? Se esse tempo da divergência do bonobo e do chimpanzé até aqui, se é o mesmo da divergência dos humanos, ou se esse tempo é o mesmo da divergência do gorila. Do jeito que está mostrado aqui, parece que é o mesmo. Se fosse tempo, né, seria tudo igual, né? Você vê que os ramos são todos do mesmo tamanho. Mas eu não sei, então ele não diz isso. Claro, esse ancestral é mais recente do que esse é mais recente do que esse, porque eles estão dentro um do outro. Então não tem como esse daqui ser mais antigo. Mas fora isso eu não sei, tá? Eu não sei se eles não estão desenhados proporcionalmente, tá? Quando a gente desenha esses ramos de tamanhos proporcionais, você vai ter um filograma, tá? Então no filograma, aí sim, o comprimento dos ramos, ele nos dá uma informação. Mas, de novo, não é o tempo. Ele nos dá a informação da quantidade de mudanças evolutivas que aconteceram naquele ramo, tá certo? Que mudanças evolutivas são essas? As mudanças que foram utilizadas para construir essa árvore.
Toda árvore é baseada, nós vamos ver depois, num conjunto de caracteres. Então, é as mudanças naqueles caracteres que foram usados para construir a árvore. Então, se essa árvore foi construída com dados morfológicos, por exemplo, esse comprimento aqui é o número de mudanças morfológicas que aconteceram do ancestral comum de humanos para o chimpanzé com bonobo até o ancestral comum de bonobo e chimpanzé, tá certo? Então, por exemplo, a partir desse ancestral, houve muito mais mudanças morfológicas dos dados que foram usados para construir essa árvore, na linhagem do chimpanzé do que na linhagem do bonobo, tá certo? Então ele mostra aqui que houve mais mudanças aqui do que aqui. Então ele tem uma informação a mais. Essa informação é tempo? Não necessariamente. Tá? Na verdade, não é tempo, porque do ancestral comum de bonobo até o bonobo atual e do ancestral até o chimpanzé, na verdade o tempo foi o mesmo, só que houve mais mudanças no chimpanzé do que no bonobo, tá certo? Essa é chamada do filograma, tá? Ou árvore aditiva, porque você vai adicionando essas mudanças até ficar com... Ela pode ter uma escala, às vezes, especialmente quando ela é baseada em dados moleculares, tá certo? Do mesmo modo, ela pode ser em dados morfológicos, mas ela pode ser em dados moleculares. Pode ser, por exemplo, substituição de DNA, por exemplo, de nucleotídeos, tá? Quando ela então, geralmente ela tem uma escalazinha aqui, tá? Por exemplo, número de substituições, por exemplo, tá? Mas às vezes não. E, finalmente, um outro tipo de árvore é o que a gente chama de cronograma, tá? Cronos, tempo, né? Diagrama de tempo. Então, o cronograma, também conhecido como árvore ultramétrica, ele tem um eixo que significa anos, tá? Significa tempo. Pode ser milhões, pode ser milhares, pode ser centenas, tanto depende do que você está mostrando. Nesse caso aqui são milhões de anos. Então a gente sabe que bonobos e chimpanzés se divergiram 2 milhões e meio de anos. Humanos se divergiram do ancestral comum com bonobo e chimpanzé há mais ou menos 7 milhões de anos. E assim por diante, tá certo? Então isso daqui é uma árvore que tem mais informação, né? Então aqui, de fato, o eixo representa tempo. Então a gente sabe, por exemplo, que a divergência entre o gibão e o siamango, ela é mais ou menos na mesma época da divergência do gorila para o ancestral de humanos, chimpanzés e bonobos, tá? Porque a gente, né, essa escala aqui realmente representa o tempo, tá certo? Uma árvore ultramétrica é muito interessante, muito útil. Geralmente a gente usa o relógio molecular e o registro fóssil para calibrar e botar tempo nessa árvore. Depois a gente pode ver mais sobre isso. Uma coisa que acontece frequentemente, eu diria que quase sempre nas árvores reais, são politomias. Ou seja, quando a gente não sabe a relação em uma determinada parte da árvore. Então, por exemplo, aqui, a gente tem B, C e D, a gente não sabe se B está mais próximo de C ou C está mais próximo de D. Aqui você não tem politomia, aqui você tem uma árvore resolvida, então C está mais próximo de D. Aqui eu já não sei. Pode ser que C esteja mais próximo de B, pode ser que B esteja mais próximo de D, não dá para saber. Tá? Ela pode ser representada na árvore diagonal, pode ser representada na árvore quadrada, a mesma coisa, tá? Está mostrando que você tem 3 descendentes partindo do mesmo ancestral. Ela pode envolver mais taxos, pode ser uma politomia de 4, de 5, de 10, de 20, etc. Tá? Quando ela é uma de 3, às vezes a gente chama de tricotomia. Tá? Lembrando que quando você tem uma politomia, você tem de 3, né, quando você tem uma tricotomia, você tem 3 possibilidades. Né? Ou A está mais próximo de B, ou B está mais próximo de C, ou A está mais próximo de C. São as únicas 3 possibilidades que você tem dentro desse quadro aqui. Tá? E lembrando, então, quando você tem uma politomia, você perde um pouco de informação. Né? Você não sabe o que está acontecendo ali. Aqui é uma politomia real, né, de uma filogenia de vários vertebrados, né, vários peixes, e aqui você tem, nesse grupo aqui, que inclui, por exemplo, o baiacu, peixe-escorpião, atum e outros, você tem uma grande politomia aqui, envolvendo vários táxons, tá certo? Aqui você tem, dentro dessa politomia, você tem uma outra politomia menor, uma tricotomia, tá? Então você repara que é uma politomia aqui e depois uma politomia aqui, tá? Existem duas razões para as politomias, a gente chama elas de 2 tipos. Né? Uma politomia macia, né, do inglês soft, né, o que seria? É quando você não tem dados suficientes para resolver a questão, tá certo? Então talvez esses 3 você não saiba quem está mais próximo de quem, porque os seus dados que você usou para construir essa filogenia não te permitiram resolver, tá? Mas se você tiver mais dados no futuro, com mais tecnologia, com mais coletas, com mais informação, você talvez resolva isso daí. Então, uma limitação metodológica, vamos dizer assim, tá certo? Outra opção, outra explicação para a politomia é o que a gente chama de politomia dura, né, do inglês hard. O que é isso? Isso é quando a politomia está representando a realidade, ou seja, a diversificação, por exemplo, entre esses peixes aqui pode ter acontecido de uma forma relativamente rápida. Claro que não é uma rápida e instantânea imediatamente, tá? E sim rápida no sentido do registro fóssil, no sentido do tempo geológico. Foi tão rápida que não permitiu que, por exemplo, se
preservassem fósseis de transição para a gente saber quem está mais próximo de quem. Ou mesmo molecularmente pode ter sido tão rápida que não permitiu a gente ainda identificar as mutações que caracterizam cada grupo. Tá? Então, mesmo com mais dados, talvez você nunca resolva essa politomia, tá certo? Ela é produto de uma diversificação rápida, tá bom? Então essa foi essa aula, e na próxima aula a gente vai ver sobre evolução de caracteres.